Não tem nada mais triste na clínica do que atender um paciente jovem, diabético, e ter que explicar para ele e para os familiares dele de que eu não tenho mais nada para fazer, de que um tratamento clínico, um colírio, uma medicação ou até mesmo uma cirurgia não vai devolver a visão para ele, que ele chegou muito tarde para o tratamento. E isso não é uma coisa muito incomum, infelizmente. Então eu gravei esse vídeo aqui para você que é diabético e eu quero fazer um combinado com você. Você vai assistir esse vídeo até o final e eu tenho certeza absoluta que a chance de você ter alguma coisa grave na sua visão, de ter cegueira por causa do diabetes, vai cair para quase zero. Como assim, Dr. Felipe? Eu vou assistir um vídeo no YouTube e isso vai proteger minha visão, vai evitar que eu tenha algo muito sério na visão relacionado ao diabetes? É exatamente isso que eu estou prometendo com esse vídeo e você vai entender no final dele por que isso não é uma coisa tão difícil de conseguir. Então, antes de começar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, seguir o canal, para ativar as notificações, ativa o sininho aí, que eu sou Felipe Lucato, eu estou sempre aqui falando com você por cirurgias de retina, cirurgias de catarata, e eu acredito muito que a informação faz parte do tratamento do paciente. Saber o que você tem ou o que você pode ter, baseado nas suas patologias aí, pode fazer toda a diferença no cuidado da sua visão. E também se você tem alguém na sua família, amigos, alguém próximo aí que é diabético e você acha que esse vídeo pode ser interessante para ela, encaminha logo. Eu tenho certeza que esse vídeo pode fazer muita diferença no futuro. Eu vou falar aqui de 5 motivos pelo qual o diabetes pode afetar a visão. E eu vou começar falando de causas leves, causas simples de resolver, causas que não são muito ameaçadoras à sua visão. E ao longo do vídeo, com o passar do tempo, eu vou falando sobre as coisas mais graves que podem acontecer. Vou falar sobre a retinopatia diabética e por que ela pode levar à cegueira. Você que está sofrendo com isso aí já vai entender o que aconteceu. E para você que é diabético e está enxergando perfeitamente, vai entender como é que é a prevenção. Primeira coisa, você sabia que o diabetes pode afetar o seu grau? É isso aí. Você que é diabético, toma medicação para o diabetes, mas não está com acompanhamento muito regular com endócrino, não tem feito exames de sangue, não tem feito glicemia de jejum, não tem feito hemoglobina glicada, você toma medicação, mas não sabe como é que está o controle do seu diabetes. E está percebendo que toda hora seu grau muda. Então você colocou, fez óculos recente, mas o óculos não está servindo muito, passou 6 meses, você vai de novo no oftalmologista, mudou completamente o grau. Você pode estar com a glicemia alta e acontecendo algo que chama miopia transitória. Um desequilíbrio metabólico da glicemia muito alto no paciente diabético, ele pode levar a mudanças no grau, especialmente com o aumento da miopia. Então, um paciente que não tem nada de grau, com a glicemia muito alta, de repente ele começa a ter miopia. Ou o paciente que já tinha miopia começa a aumentar a miopia. Ou até o contrário, o paciente que é hipermétrope, ele começa a diminuir o grau dele, parece que o grau dele está caindo. E às vezes simplesmente é por causa da glicemia alta. O cristalino ele é uma lente transparente que fica dentro do olho e esse desequilíbrio metabólico pode hidratar, há um desequilíbrio do líquido que entra, ele fica mais entumecido e isso pode mudar a curvatura dele e pode levar a um aumento transitório na miopia. Então essa é uma causa simples, né? Depois que você faz o controle da sua glicemia, a tendência é esse grau estabilizar e aí você vai conseguir fazer um óculos sem gastar dinheiro à toa, o tempo todo mudando de óculos, por uma coisa que de repente era só o tratamento clínico seu. Às vezes o diabetes causa alterações assintomáticas, coisas que você ele já está afetando a sua visão, mas você não está percebendo. Isso aí não. Se você tem um shift miópico, né, se você tem essa miopia transitória, depois que você consegue um controle melhor, o seu grau vai estabilizar. Então é uma maneira simples pelo qual o diabetes pode afetar a sua visão, mas você consegue manejar. Outro detalhe importante, o diabetes, o paciente diabético costuma ter catarata um pouco mais cedo, então ele pode interferir, ele aumenta a chance. Todo mundo vai ter catarata em algum momento na vida, é igual o cabelo branco, tem gente que tem mais cedo, tem gente que tem mais tarde, mas se você é diabético e tem a glicemia mal controlada, pode ser que você tenha necessidade de operar a catarata mais cedo do que um paciente que não tem diabetes. Isso não muda muito a forma que é feita a cirurgia, o tratamento. É claro que você vai ter que vai precisar de um controle clínico para poder operar em um centro cirúrgico que você faça a cirurgia e vá embora para casa sem precisar
de vaga no hospital, sem precisar ficar internado. Tem que ter uma doença controlada para fazer um tratamento cirúrgico de catarata, mas também não vai mudar em nada o prognóstico. Se você tem uma retina normal, mas teve a catarata mais cedo por causa do diabetes, tudo bem, você vai operar a catarata, vai ficar bem, sua visão vai ficar boa. E é até bom tirar a catarata para a gente conseguir avaliar bem o fundo de olho e de maneira mais clara, né? A luz vai entrar melhor no seu olho, o médico vai conseguir fazer melhor os seus exames. Então, tirar a catarata no paciente que é diabético facilita no controle clínico da retinopatia diabética que pode acontecer. E agora vamos falar de coisas mais sérias, a retinopatia diabética. A retinopatia diabética ela é uma doença vascular da retina, é a principal causa de alterações visuais relacionadas a uma doença vascular da retina. E ela é uma das principais causas de cegueira pelo mundo. E o que acontece na retinopatia diabética? Eu vou mostrar aí uma foto de uma retina normal. Quando a gente dilata a pupila e vê o fundo de olho, a gente vê isso aí, ó. A gente vê o nervo óptico, como é que tá, se tem glaucoma, se não tem. A gente vê essa área escurinha no centro aí que chama mácula, que é o centro da visão, a gente lê, usa qualquer coisa que eu quero mirar, né? Se eu estiver lendo alguma coisa, ou quiser olhar para o rosto de uma pessoa, meu olho está mirando a mácula no rosto da pessoa. A gente tem todos esses vasos sanguíneos aí, as artérias e as veias, a artéria que leva o sangue com oxigênio para a retina, e a veia que traz esse sangue de volta e leva para o coração. E a gente tem a parte periférica da retina também. Essa aí é uma foto de uma retina normal, uma foto de uma retina saudável. Mas o diabetes, ele é uma doença da microcirculação. Então, a glicemia alta, o açúcar alto no sangue, ele começa a levar alterações na microcirculação. E não é só do olho, não é? A retina é um dos órgãos-alvo do diabetes, mas a gente sabe que tem o rim, tem a neuropatia periférica, a gente tem uma chance maior de doenças vasculares cerebrais, a gente tem um risco maior de doenças do coração. A retina é um órgão-alvo e a vantagem da retina é que a gente consegue olhar para ela, a gente consegue dilatar a pupila e ver a olho nu o que está acontecendo. A gente costuma falar que a retina é o espelho do que está acontecendo no nosso corpo. Então, se o paciente é diabético, está controlado e a gente vê que a retina dele está normal, é sinal que a microcirculação dele, do corpo todo, pode estar normal também. Ao mesmo tempo, se a gente dilata a pupila e vê que tem muitas alterações vasculares ali já causadas pela retinopatia diabética, é um sinal que outros órgãos no seu corpo podem estar sofrendo também pela doença, pelo diabetes. Então vamos lá, voltando. A retinopatia diabética ela é uma doença muito, muito e muito traiçoeira. Por quê? Porque se você ignora o fato de que a retina sua pode sofrer alterações do diabetes, se você acha que isso não vai acontecer com você, e vai deixando, não faz o exame, ela vai causando alterações já no fundo do olho. Ao longo do tempo, essas alterações vão se tornando cada vez mais graves. Você vai continuar enxergando normal até uma fase que ela já está muito avançada e que ela pode causar um problema sério na sua visão. Isso é o pior da retinopatia diabética. Ela não dá sintoma nenhum nas fases iniciais. O paciente continua enxergando normal. Às vezes o paciente não tem grau. Ele enxerga 100% para longe, dirige, vê legenda na TV e já tem alterações graves. E quando a gente perde o momento certo de tratar, depois para correr atrás, é difícil, é sempre difícil. Então deixa eu te explicar o que pode acontecer em relação à retinopatia diabética. Às vezes acontece o seguinte: edema macular. Uma das causas de baixa de visão por causa do diabetes é quando há um extravasamento de líquido na mácula, no centro da retina. Lembra que eu falei que a mácula é a responsável pela nossa visão de leitura? O que acontece? Como o diabetes é uma doença da microcirculação, os vasos sanguíneos do diabético ele começa a ficar insuficientes. O sangue que passa dentro desse vaso, que era para ele ir direto ali, como se fosse uma mangueira, né? Ele fica como se fosse uma mangueira cheia de furinhos. A parede do vaso é insuficiente, então o líquido ele extravasa. É como se fosse uma mangueira mesmo de regar o jardim, cheio de furinho. E aí o que acontece? A mácula ela tem que ser plana, né, seca, como se fosse um gramado, um campo de futebol. Quando há um extravasamento de líquido na mácula, quando há um acúmulo de líquido ali na mácula,
ela fica como se fosse um gramado encharcado, né? E isso atrapalha bastante a visão, isso borra a visão. A pessoa vai tentar ler, ela lê muito embaçada, a visão central dela fica ruim e isso o óculos não resolve mais, né? Não é um problema de falta de grau, é um problema que a retina, as células da retina, elas são como os nossos neurônios. São células nervosas, são os fotorreceptores. Elas precisam receber a luz que entra no nosso olho e elas mandam um estímulo para o nervo óptico. E o nervo óptico é como se fosse um cabo que liga nosso olho ao nosso cérebro. E a imagem se forma no nosso cérebro. Se tiver qualquer coisa ali atrapalhando essa via, vai piorar a visão. E o líquido, o edema macular, que acontece no paciente diabético, é uma das causas de baixa de visão. Então, o paciente que tem diabetes há muito tempo, não fazia acompanhamento oftalmológico direitinho, deixou para lá, de repente foi lá no oftalmologista porque queria mudar óculos, faz o exame e ele percebe que ele está com edema, vai demorar para melhorar, tá? Não é uma coisa que rapidinho o médico vai fazer um óculos e ele vai voltar a enxergar, não é um tratamento que normalmente controlar o diabetes meu diabetes ficou muito mal controlado durante anos, mas agora eu vou controlar ele e minha visão vai melhorar. Não é assim. Depois que já tem alterações ali vasculares e acumula líquido na retina, demora mesmo o tratamento. E a gente tem estratégias, e o que mais funciona, o padrão ouro, é um tratamento que a gente faz intravítreo. Isso significa que você vai ter que ir para o centro cirúrgico, de tempos em tempos, fazer uma aplicação de uma medicação dentro do seu olho para melhorar esse edema, para controlar esse edema. A doença, o vaso, ele vai continuar doente ali. É claro que se você controlar a sua glicemia, ao longo do tempo esse vaso ele vai se reestruturando, vai melhorando. Mas o que mais funciona para devolver e para melhorar a visão do paciente são injeções intravítreas, principalmente de uma medicação que chama anti-VEGF. O anti-VEGF é o que mais funciona para esse tratamento. Existem outras opções que é com corticoide, injeção de corticoide também. E aí tem tanto um corticoide, um tubinho de corticoide que a gente injeta e ele vai soltando a medicação com o tempo, degranulando ali e soltando a medicação e ele dura um tempo mais. Como tem a triamcinolona também, que é uma medicação que a gente injeta diretamente lá no fundo do olho, que também pode facilitar isso. Às vezes, tratamento a laser. Antigamente a gente não tinha essas medicações e o que mais funcionava era fazer um tratamento a laser. É um laser com parâmetro bem fraquinho na região da mácula. Mas hoje em dia a gente evita fazer o tratamento a laser na maioria dos casos como primeira opção, porque o laser deixa marca, né? Então aquele local que você faz laser na parte central da visão, ele pode causar alguma sequela, né? Ele pode deixar algum nível. É claro que quando ele é utilizado para melhorar, mas ele pode deixar algumas marquinhas na mácula, então se você conseguir tratar só com injeções, só com tratamento clínico, de repente é melhor. O que mais que o diabetes pode causar? A retinopatia diabética, além de causar edema por conta dessa insuficiência vascular, ela tem uma coisa chamada neovascularização. E isso aí é muito perigoso e isso também é silencioso. Às vezes o paciente está enxergando completamente normal. Eu dilato a pupila e vou fazer o exame dele, ele tem muitos neovasos. E é um termo forte, mas é uma bomba relógio. Isso a gente sabe que aquele paciente que você examina e tem muito neovaso na retina e que está enxergando normal, a gente sabe que tratando ou não tratando, ele provavelmente vai piorar a visão dele em um período de curto ou a médio ou até longo prazo. A gente sabe que neovaso é muito perigoso e normalmente pode deixar sequela. O que é o neovaso? Eu vou tentar te explicar isso de uma maneira mais simples. É o seguinte, o paciente diabético ele pode começar a sofrer áreas de má perfusão, áreas de isquemia. O que significa isso? Que áreas da retina dele está faltando oxigênio, está faltando sangue. O vaso está tão ruim que ele não consegue levar mais o sangue com oxigênio para algumas áreas da retina. E é como se sofressem microinfartos na retina. Então tem um exame que a gente injeta contraste, a gente consegue ver como é que está a circulação da retina, a gente começa a perceber que tem várias áreas que não tem mais oxigênio, que sofreram um infarto mesmo ali. Quando essas áreas de má perfusão são muito importantes na retina, dentro do olho começa a produzir uma substância que chama VEGF. VEGF é uma sigla, e é uma sigla de uma substância que é como se fosse um adubo
para a produção de novos vasos. Como é que é isso? A retina entende que está faltando oxigênio ali nela e ela começa a mandar sinais falando, ó, não está chegando oxigênio aqui para mim. Vê se você produz mais vasos aí, vê se você faz alguma coisa para trazer mais sangue para cá. E aí o VEGF, que é esse adubo, ele começa a induzir a formação de novos vasos. São vasos que não eram para existir, mas como está faltando oxigênio, ele começa a tentar produzir novos vasos. É como se fosse um coral, eu vou mostrar na foto, olha aí como é o neovaso, ele é todo ramificado, ele sai da retina e ele começa a crescer no vítreo, que é o gel que tem dentro do olho. É uma maneira compensatória que o olho tenta para levar a oxigenação para lá, mas o neovaso ele não é bem formado, ele sangra com muita facilidade, e às vezes quando ele sangra, depois no processo de cicatrização ele forma algumas traves de fibrose que podem puxar a retina. Então o que acontece? Às vezes o paciente tem muito neovaso, um belo dia ele tem um sangramento no vítreo. O gel que a gente tem dentro do olho ele tem que ser transparente para a gente enxergar normal. Se tiver sangue ali, um gel muito sujo de sangue, a visão de um dia para o outro piora muito. Então ele começa a ver uma nuvem, umas manchas, uns coágulos passando na frente da visão de um dia para o outro. E quando tem uma hemorragia vítrea, a gente precisa fazer cirurgia. A gente vai fazer a vitrectomia, que é uma cirurgia que limpa esse gel todo do fundo do olho, tira esse gel todo do fundo do olho, para retomar a transparência no olho do paciente diabético e a visão melhorar. E quando a gente tem essa oportunidade, né, quando a pessoa tem lá um sangramento e a gente faz essa limpeza, faz essa cirurgia, dentro da cirurgia a gente aplica laser na retina para que isso não volte a ocorrer. O laser serve para tratar essas áreas que já morreram da retina, essas áreas que já infartaram, essas áreas de má perfusão, a gente faz o laser em toda a região da periferia para que ela pare de produzir ou para que ela diminua a produção do VEGF, que é aquele adubo para a produção desses neovasos que eu falei. Então, uma das causas comuns de baixa de visão pela retinopatia diabética é a hemorragia vítrea. Então eu falei já do edema macular, que pode acontecer, não é todo mundo que tem retinopatia diabética que vai ter edema macular, mas é uma das causas de baixa de visão. Não é todo mundo que tem retinopatia diabética que vai ter hemorragia vítrea, mas também é uma das causas de baixa de visão. E agora eu vou falar de uma causa mais séria, mais complicada, que normalmente deixa sequela. Tem o que fazer, a gente normalmente faz cirurgia para tratar essa condição. Normalmente melhora, estabiliza o quadro, mas dificilmente a visão volta a ser o que era antes disso acontecer, que é o descolamento de retina tracional. Lembra que eu falei que o neovaso ele é mal formado? É como se fosse uma camada de vasos que não deveria existir, que está crescendo em cima da retina, e são vasos muito frágeis que rompem e sangram com muita facilidade. E quando eles sangram e cicatrizam, eles formam uma trave de fibrose, que às vezes ela traciona a retina, ela enruga. E quando ela enruga, ela encurta a retina e traz a retina para cima, podendo causar rasgos. Desse rasgo, o líquido passa embaixo e descola a retina. É uma das causas bem sérias de baixa de visão pela retinopatia diabética. É uma coisa que chama descolamento de retina tracional. Eu estou te mostrando foto aí. Normalmente ele vem junto com o sangramento, né? Tem hemorragia vítrea e mais um descolamento tracional. A retina ali está levantada. Eu falei para você que a retina é feita de neurônios e tudo no nosso corpo que tem neurônio e machuca deixa sequela. Então, se tiver uma trave puxando aquela retina ali, especialmente se ela tiver muito tempo acontecendo já, ela pode deixar sequela. E o pior, essas traves, esse neovaso que cresce em cima da retina, ele é muito grudado. Então, não é fácil. A gente tem que fazer a cirurgia, a gente faz a vitrectomia também. A gente limpa todo o vítreo, tira todo o sangramento que tem lá, e depois precisa delaminar e tirar com muita calma, com uma pinça, com tesouras, com instrumentos especiais. A gente vai delaminando e tentando desgrudar aquela fibrose que está em cima da retina, que é como se fosse um chiclete grudado nela ali. A gente disseca toda essa área de fibrose, tentando deixar a retina o mais saudável possível. Cola a retina de novo, usando alguns materiais especiais. Faz o laser e muitas vezes a gente precisa pôr um óleo, chama óleo de silicone. É um óleo especial que a gente deixa ali
para a retina poder cicatrizar em paz e voltar a ficar colada. Normalmente depois precisa de uma outra cirurgia para tirar o óleo de silicone também. E dependendo do tempo, esse é o grande problema, né? Alguns pacientes, eles já têm o descolamento de retina tracional e demoram muito para conseguir o tratamento. E se você deixar o descolamento de retina tracional por muito tempo, a pessoa pode evoluir para uma cegueira irreversível. Aquilo que eu falei no começo do vídeo ali, de o paciente chegou, paciente de 40 e poucos anos, 50 anos, chega lá com descolamento de retina tracional, que já tem 3, 4, 6 meses, está na fila tentando conseguir o tratamento, já chega com a visão totalmente perdida, assim, não enxerga nem claridade, não enxerga nem se está claro ou se está escuro. Esse paciente não tem mais o que fazer por ele, né? Mesmo a cirurgia, você pode fazer a cirurgia, vai ser uma cirurgia difícil, tecnicamente, para o médico. Muitas vezes ele não vai conseguir colar a retina de novo, ou mesmo que ele cole e consegue tirar tudo, cole a retina não volta a funcionar. Isso é uma situação muito triste. Então, a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Ou, se chegou nesse ponto de ter um descolamento de retina tracional, a gente precisa tratar o mais rápido possível. A outra causa bem grave é glaucoma neovascular, a gente chama. E isso é ruim porque, além do paciente perder a visão, ele pode ficar com dor. Ele chama olho cego doloroso. Né? O que acontece? Quando o paciente já tem há muito tempo um descolamento tracional, essa área de má perfusão, essa falta de sangue da retina, ela pode começar a afetar a parte da frente do olho também. E esses neovasos que antes estavam lá só no fundo do olho, só na retina, começam a crescer também na íris, aqui na frente. E quando ele cresce na íris, às vezes ele entope o trabeculado. O trabeculado é uma estrutura que a gente tem no olho que é como se fosse o ralo. Nosso olho produz um líquido e a gente tem o trabeculado, que é por onde esse líquido é escoado. É como se fosse o ralo mesmo. Se esses neovasos que crescem entupirem esse ralo, o olho produz líquido, mas não tem por onde escoar, não tem por onde sair esse líquido. Aí a pressão do olho aumenta muito, a pressão vai lá para 40, 40 e pouco, o olho fica avermelhado, dolorido. Então, o glaucoma neovascular é uma situação bem séria e que afeta não só a visão, mas afeta a qualidade de vida, porque ele pode deixar o olho inflamado, pode deixar com dor. A gente, às vezes, precisa, o foco aí nesse tratamento não é nem devolver a visão para o paciente, é tentar deixar ele confortável e sem dor pelo glaucoma neovascular. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu tentei passar desde causas simples pelo qual o diabetes está afetando sua visão, até coisas mais graves. E agora eu quero voltar naquela promessa que eu te falei, que se você está assistindo o vídeo até aqui, eu vou te explicar o que você vai fazer para nunca ter isso. E é muito, muito simples. Você tem diabetes? Você precisa de uma consulta anual com um especialista em retina. Eu não estou falando que você precisa ir fazer óculos uma vez por ano, fazer um exame qualquer com qualquer médico. Você precisa dilatar a pupila e fazer a avaliação da sua retina uma vez por ano. É triste porque os cardiologistas e os endocrinologistas muitas vezes não encaminham, não tem esse hábito de encaminhar o paciente, de exigir que o paciente passe pelo oftalmologista também. Então, muitas vezes vai partir de você mesmo, você pode cobrar seu endocrinologista ou seu cardiologista falando assim, você tem algum especialista em retina para indicar que eu preciso fazer o fundo de olho? Mas como é que você vai fazer? Você vai tomar as rédeas da sua situação. Novembro é o mês do diabetes aqui no Brasil. Então, tem o Outubro Rosa, que as mulheres vão fazer a prevenção de câncer de mama. Tem o novembro, que também chama atenção para o câncer de próstata. E novembro também é um mês que você vai ver na televisão campanhas, nos jornais, na sua cidade. Você vai ver que está acontecendo mutirões do diabetes. Os mutirões servem exatamente para isso, para os pacientes que não têm condição encontrarem um meio de serem examinados, de fazer uma avaliação da retina e fazer uma triagem. Mas para você que quer tomar a rédea da situação e não quer nunca ter problema na visão relacionado ao diabetes, ou para você que quer levar para o seu pai, sua mãe, seus avós, alguém que tem diabetes, é muito fácil. Você vai marcar uma consulta no mês de novembro, pode fazer essa padronização. Bom, novembro é o mês do diabetes, todo mês de novembro eu vou levar meu pai, que é diabético, no oftalmologista, especialista em retina, para ver o fundo de olho dele. E aí, nesse fundo de olho, o médico vai ver se tem alterações da retinopatia diabética ou não. E vai falar, você vai ter que voltar uma vez por ano, ou vai ter que voltar mais cedo, ou a gente vai precisar fazer algum tratamento. Por quê?
a gente tem um tratamento que chama panfotocoagulação a laser. Esse tratamento aí, quando a gente faz no momento certo, e esse tratamento não é cirúrgico, é lá no consultório, a gente dilata a pupila, faz laser na periferia da retina e a retinopatia diabética estabiliza, ela controla. Então, vamos supor, você vai para uma consulta em novembro, dilata a sua pupila, seu fundo de olho está completamente normal. O médico vai te dar um relatório falando que você não tem nenhum sinal de retinopatia diabética, vai sugerir ali acompanhamento anual, vai te dar o laudo para você levar para o seu endocrinologista, ele vai anotar no prontuário dele. Se você tiver qualquer alteração já, uma retinopatia diabética mais moderada ou severa, provavelmente você não está com nenhum sintoma, você está enxergando completamente normal, mas o especialista em retina viu que você já tem alterações mais sérias na visão. Às vezes ele vai pedir outros exames, por exemplo, aquele do contraste que eu falei, né, que é a angiografia, ou um OCT para ver se a sua mácula está normal, e vai programar um tratamento a laser. Você não vai fazer esse tratamento de uma vez, você vai fazer laser em uma sessão, vai voltar outro dia, vai fazer laser na outra área da retina, outro dia você vai fazer na parte de baixo da retina, no outro dia vai fazer do outro lado. Mas quando ele completar essa panfotocoagulação a laser aí, ele fez o mais importante para a prevenção de cegueira. Esse laser funciona e já existe há muito tempo, desde a década de 80, e ele é o que mais faz a longo prazo a pessoa que tem retinopatia diabética não evoluir para neovasos, não evoluir para sangramentos, não evoluir para descolamento de retina, não evoluir para cegueira. Então é isso, se você é diabético e não tem nenhuma alteração na retina, você vai ter que voltar uma vez por ano e você precisa ir uma vez por ano. Se você tem retinopatia diabética, não está sentindo nada, mas o médico viu que você tem uma retinopatia diabética já com algum perigo, ele vai fazer um tratamento a laser e você não vai evoluir com cegueira. E se você já tem edema macular, ou se você já tem neovasos que precisam ser tratados, essas injeções podem estabilizar o quadro, e depois que elas estabilizarem o quadro, ele vai fazer laser também. E também você vai conseguir controlar uma doença inicial, vai conseguir fazer o laser para prevenção e não vai ter nada no futuro. O triste é quando você já chega muito tarde para o oftalmologista, quando você espera piorar a visão para depois tratar, porque aí é muito difícil. A gente dificilmente vai devolver a visão que você tinha antes, quando você já chega muito tarde para o tratamento, porque aí o tratamento é mais complexo, vai precisar envolver uma cirurgia ou mais de uma cirurgia, e às vezes mesmo com a cirurgia a gente não consegue recuperar. Então é muito fácil, o caminho é agende um mapeamento de retina com um especialista em retina uma vez por ano, e você nunca vai ter um problema sério, nunca vai ficar cego por conta da retinopatia diabética. Bom, mais uma vez, deixa like aí, segue o canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para quem você acha que isso possa ser interessante e ajude na prevenção de cegueira da retinopatia diabética. Meu nome é Felipe Lucato, eu estou aqui sempre falando de cirurgias de retina, cirurgias de catarata e dando essas mini aulas para os pacientes. Para você que gostou do assunto ou gosta de saber mais sobre catarata, sobre retina, olha aí no canal, tem vários vídeos interessantes para vocês. E um abraço a todos.